Salve galera, beleza? Meu nome é Emerson Souza, sou criador de conteúdo aqui no YouTube para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como nós conseguimos fazer alguns alinhamentos, centralização com Display Flex e Position Absolute. Quando nós trabalhamos com alinhamento de alguma coisa, é sempre uma confusão porque os comandos às vezes estão certos, mas na ideia errada. Então vou mostrar para vocês como funciona e o que deveria ser feito e alguns toquezinhos para vocês, então bora lá. Primeiramente, vocês vão ver aqui que eu vou trabalhar com Position Absolute, então eu criei aqui uma div, uma única div chamada caixa, perfeitamente? Vocês percebem que não tem nada criado aqui. E agora nós vamos criar aqui alguns elementos para essa caixa. Perceba que eu não tenho nada sobre a caixa ainda, apenas zerei os margin e os padding, tá? Primeiro nós vamos chamar essa caixa aí, então vamos chamar aqui caixa e vamos dar uma cor para ela. Então, com background color, vou colocar aqui um vermelho. Ele não vai mostrar nada porque ele não tem um tamanho e uma altura. Perfeito, então agora sim nós já conseguimos visualizar essa caixa. Quando nós trabalhamos com Position Absolute, nós temos primeiramente que dizer que esse elemento, ou esse objeto, no caso da nossa caixa, é um Position Absolute. Ele vai ter uma posição absoluta. Então nós colocamos Position e Absolute, certo? Perceba que ele não vai mudar nada porque o padrão é simples, está lá no começo da tela. No entanto, eu vou fazer um alinhamento dele usando não margem top, mas sim diretamente um rapaz chamado top. E vamos usar as porcentagens aqui para que ele pegue 50% da tela do usuário. Então, 50% top e vamos colocar aqui um left, ou seja, ele vai para a direita. Então, left 50%. Então percebe que ele já está alinhando. No entanto, ele não está alinhado perfeitamente, porque existem algumas margens invisíveis que faz com que ele fique um pouco mais para a direita do que nós queríamos, certo? Para contornar essas margens que surgem por causa de navegadores e entre outros, nós podemos colocar aqui um rapaz chamado Transform, e dentro do Transform o Translate, que vai trabalhar com X e Y. Então nós vamos dar uma margem negativa de 50% para o X e uma margem negativa para o Y, certo? E aí perceba ali no nosso quadrado, na nossa caixa, que quando eu salvar, ele vai alinhar um pouco mais precisamente. Olha só, alinhado. Então, mais uma vez, sem estar com esse cálculo, ele está alinhado um pouquinho ali abaixo e um pouco mais para a direita. Para a direita, né? Agora, se eu coloco novamente, ele recalcula e faz isso. Isso acontece porque existem algumas margens que são pré-determinadas para fazer isso. Então, com Position Absolute, ele está ignorando tudo que é preciso. Então, nós contornamos dessa forma. Perceba aqui que os comandos que eu dei são expressamente para trabalhar com Position Absolute. Eu posso usar um margem top? Posso usar um margem top, mas ele pode ter algumas variações. Se eu colocar um margem top e salvar, perceba que ele já deu uma alteração. Então, eu vou mostrar aqui de uma forma mais simples. Se eu deixar só com top e se eu deixar somente com margem top, percebe que tem variações. Então, tome cuidado com isso, tá? Isso porque o Position Absolute, ele tem essas diferenciação. Ele é estritamente, ele não respeita regra nenhuma e você tem que saber lidar com a forma dele que vai fazer. Isso também serve para o margin left, tá? Se você colocar margin left, ele pode também dar uma alteração e não ficar precisamente alinhado ao centro. Belezinha? Beleza. E quando nós trabalhamos com Display Flex, é quando nós vamos alinhar vários objetos. Então eu vou fazer aqui uma duplicação. Eu vou simplesmente aqui deixar ele comentado. Porque ele não... Ah, tá. Ele já tinha um... Ah, tá. Então esse aqui eu não vou usar. Só foi para demonstração. Eu posso tirar aqui. E aí agora sim eu vou ocultar ele. E aqui eu vou usar um Display Flex. Então, beleza. Percebe que ele vai voltar lá para o começo. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. O Display Flex, ele não alinha o objeto. Olha só.
O display flex ele não alinha o objeto diretamente, mas sim indiretamente. Significa que para usar o display flex, eu não uso no objeto que eu quero que fique alinhado. Eu uso em uma outra div py ou uma div acima que vai controlar esse objeto caixa. Então é muito mais fácil mostrar. Ao invés de dar o display flex aqui, se eu der um display flex aqui, display flex aqui, percebe que ele não vai ter o alinhamento. E vocês têm que perceber também que existe um comando específico para display flex. Agora que existe um comando preciso para display flex. Eu tá left aqui. Eu não sei por que ele fez isso, mas tudo bem. E também não vai dar diferença nenhuma. Mas existe um comando chamado justify content self item, entre outros, que você pode determinar que ele vai ficar ao centro. Assim como existe um comando específico para alinhamento do flex, que é o align. Ou seja, esses comandos lá no position absolute, ele não vai funcionar. Porque ele só serve, esses dois comandos aqui que vocês estão vendo, ele só funciona a partir do momento que você diz que esse objeto é um display flex. Se você não disser que é um display flex, esses comandos são inúteis ou inoperantes, eles não funcionam. Perceba que ele não vai alinhar, porque eu quero alinhar a caixa. Mas eu não posso alinhar a caixa diretamente, eu tenho que alinhar ela indiretamente. E como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui na minha caixa e vou criar uma div acima dessa caixa, ou, se você preferir, uma div py. Eu vou colocar essa div caixa dentro de outra div e vou dizer que isso aqui é uma div py, perfeitamente? E agora sim, temos uma div py e a div caixa é uma div filha, perfeito? Então, eu vou alinhar diretamente a div py. Então, vou colocar div py, certo? E esse alinhamento, ele tem que vir no py, o alinhamento do display flex. Eu falo, olha, tudo que tiver dentro de você é um display flex, que por padrão é em linha. Ele vai ficar justificado em colunas ao centro e vai ficar alinhado em linha ao centro, o que faz um X e no meio dele fique alinhado, precisamente. E aí você consegue alinhar não um objeto, mas vários objetos. Com o position absolute, você vai alinhar somente aquele elemento que você está trabalhando. Com o display flex, você pode alinhar um e vários elementos, né? Tem o display grid também, só que é pouco usado. Não que seja ruim, é muito bom também, mas o pessoal gostou muito do display flex e continua usando ele com mais aptidão, beleza? Então, feito isso, basta salvar e ele vai começar a alinhar. Mas perceba que ainda ele não alinhou completamente, porque tem aqui um porém. Ele está alinhando aqui a largura, mas você não disse qual que é a altura. A largura, ele vai pegar a largura do seu dispositivo. Se você tiver um dispositivo muito grande ou muito pequeno, ele vai pegar a largura. No entanto, a altura você tem que determinar. E nesse caso, vamos colocar aqui um 8 de 100%. E perceba que não vai funcionar nesse caso. Quando você trabalha com display flex, você não pode trabalhar diretamente com porcentagem. Você pode trabalhar com pixels. Então, com pixels você pode até trabalhar. Ou uma forma muito mais simples e eficaz é você trabalhar com os VH, que significa View Height. View Width e View Height são formas de você colocar margem, como se fosse uma espécie de porcentagem padronizada, certo? Se você colocar 100% da altura da tela do usuário, esse View Width significa que vai ter 100% de visualização da tela do seu usuário. Se o usuário tiver uma tela de 5.000 pixels ou se o usuário tiver uma tela de 300 pixels, ele vai pegar o 100% da tela. Isso que é incrível. Quando você salva, aí sim ele vai dar o alinhamento. Então, muitas vezes você começa a trabalhar lá, aí você coloca, puxa, eu quero que esse pai aqui, vamos colocar uma cor nesse pai aqui, um background aqui, um aqua. Coloquei um, sei lá que cor é essa, tá? Percebe que ele tem 100 pixels, né? Vamos colocar 500 pixels aqui e ele vai alinhar. Porém, ele está alinhando aqui ao tamanho do pai da altura, tá vendo? Ele está alinhado aqui, mas até onde o pai funciona. Como eu quero que ele esteja alinhado precisamente ao meio da tela do usuário, eu digo que esse pai vai ter 100% da visão, view, de altura do usuário, que seria 100%. Perfeito? Então, se eu colocasse essa tela aqui menor ou maior, ele ia se adaptar. E isso já inclui uma parte de responsividade
também. Então, essas são as coisas que vocês têm que entender, esses padronizamentos de trabalhar com Position Absolute, com Display Flex, que tem comandos específicos para cada um dele. Se você trocar o comando e colocar esse display, esse justify content no absolute, ele simplesmente vai ignorar porque não é ali que deve funcionar. Perfeito? Muito obrigado, valeu e até a próxima.